Olá, que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus. Que a bênção do Senhor chegue na sua casa e na sua vida, através dessa programação e da palavra que nós vamos estar lendo. Eu sou o Bispo Renato, da Igreja Nação de Deus, e nós estamos aqui fazendo uma live para trazer uma palavra de fé para o seu coração, para que você seja muito abençoado. Já peço você para separar já um copo com água aí, já deixar perto do seu receptor e abrir a sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Nós vamos estar falando de dois senhores, servir a dois senhores, aonde a Bíblia nos relata que não podemos servir a dois senhores. Então abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 24. Vamos orar ao nosso Deus antes, e logo após assim vamos estar lendo essa palavra para sermos abençoados em nome de Jesus. Grandioso Deus, poderoso Santo de Israel, louvado seja o seu nome, exaltado seja o seu nome. Em o nome do Senhor Jesus, já deixo aqui a minha gratidão por esse momento, que eu sei que o Senhor vai trazer uma palavra para os nossos corações, aonde nós venhamos ter um encontro com o Senhor, aonde pessoas vão ter, meu Pai, meu Deus, a possibilidade de, através dessa palavra, alcançar, meu Deus, os milagres que tanto elas almejam na vida dela. Também peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, nossos erros e as nossas falhas, para que o seu nome seja glorificado. Toma tudo nas suas mãos, esse copo com água, que daqui a pouco nós vamos estar consagrando. Toma também essa palavra e as nossas vidas. Pai, muito obrigado por mais um dia, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Diga graças a Deus. Bom, meu irmão, minha irmã, aqui em Mateus capítulo 6, versículo 24, diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, a esse mundo. Bom, a fé é algo inegociável, não tem como você negociar. A fé, ou você põe ela em prática ou não põe. Ou você acredita ou não acredita. Não existe esse negócio de eu tenho fé, mas a fé que a pessoa tem é a fé que ela não põe em prática, não exercita essa fé na palavra de Deus. As pessoas querem que Deus faça na vida delas, mas elas não querem fazer nada para que venha a ela agradar a Deus. A famosa vem a mim, né? Eu vou a você, mas não vem a mim. Eu vou te pedir, mas por favor, nunca me peça. Então, quando isso acontece, mostramos que a nossa fé, ela é uma fé sem conteúdo. Porque, na verdade, não servimos ao Senhor Jesus. Servimos aos nossos próprios desejos e às nossas próprias vontades. Quando uma pessoa não obedece à palavra de Deus, quando ela não cumpre com aquilo que a Bíblia diz, quando ela não faz a vontade de Deus, então ela não serve a Deus. Essa é a grande verdade. Se ela não faz a vontade de Deus, ela não serve a Deus. E muitas pessoas que agora me assistem sabem o que eu estou falando. A palavra de Deus, ela é sim, sim ou não, não. Ou você serve a Deus ou serve ao diabo. Não tem meio termo. Então, quando Deus diz aqui, ó, não podemos servir a dois senhores, ele quer dizer o seguinte:
A pessoa tem que decidir a quem ela quer servir. Se ela quer servir a Deus, então tem que cumprir com os seus mandamentos. E hoje, meu amigo, minha amiga, o que mais falta são pessoas que cumprem com aquilo que Deus manda. Principalmente nesse momento agora de pandemia. Preste bem atenção. Muita gente está deixando de honrar a Deus, fazer a vontade de Deus, cumprir com as suas obrigações no altar de Deus por causa da pandemia e arrumam desculpa. Eu vou dar um grande exemplo de um homem que não negociou a sua fé, não usou dos seus artifícios humanos, das suas capacidades humanas, dos seus conhecimentos para negociar a fé. Esse homem chama-se Daniel. Daniel, ele era amigo do rei. Daniel, a história dele é tremenda. Daniel, quando vai para a Babilônia, levado como escravo, em nenhum momento deixou de cumprir com as suas obrigações com o Senhor. Preste bem atenção, preste bem atenção. Daniel não comeu das iguarias do rei. Ele disse, disso aí eu não como. Ele abriu mão de fazer a vontade do rei. Ele quer dizer o seguinte, eu prefiro morrer, mas deixar de cumprir as minhas obrigações com Deus, eu não deixo. E a vida de Daniel foi seguindo. E chegou a um ponto que Daniel, por ser obediente a Deus, foi galgando lugares na Babilônia, postos que dava a ele uma autoridade. Porque Deus foi honrando Daniel mesmo ele estando como escravo em um local dos seus inimigos, que eram os babilônicos. Então Daniel, durante anos, servia ao rei, mas primeiro a Deus. Primeiro a Deus. Daniel não cultuou em nenhum minuto os deuses da Babilônia. Pelo contrário, a Bíblia diz que 3 vezes ao dia Daniel orava a Deus. 3 vezes ao dia. Ele ia para lá, que tinha o costume de ter Jerusalém, né, aonde ele nasceu, aonde era a nacionalidade dele, e aonde ele acreditava que Deus era o Deus Todo-Poderoso. Então ele se virava para aquele local, e ali 3 vezes ao dia ele buscava o Senhor, ele orava a Deus. Então Daniel, mesmo em uma situação difícil, mesmo ele estando como escravo, ele não abriu mão de servir a Deus. E eu quero deixar isso aqui registrado. Daniel não abriu mão. E hoje nós temos pessoas, por causa dessa pandemia, elas fazem um monte de coisa, mas não vão na igreja. Ah, mas a igreja está fechada. A igreja Nação de Deus é aberta. Todos os domingos, 10 horas da manhã, nós estamos lá. Tem pessoas que deixaram de cumprir com as suas obrigações no altar como se acabou. A fidelidade a Deus está acima de qualquer coisa. E o exemplo está aí, Daniel. E eu vou falar mais dele. Porque por Daniel ser fiel a Deus, se levantaram contra ele os inimigos. Se levantaram contra eles aqueles homens buscando a fazer o que viesse prejudicá-lo. Até lei contra Daniel fizeram porque Daniel adorava o Deus dele. Mas Daniel não abriu mão disso, não abriu. Daniel sabia que tinha lei, que aqueles que não se prostrassem perante a imagem de Nabucodonosor seria jogado dentro da cova dos leões, ou na fornalha, como foi o caso de Sadraque, Mesaque e Abednego. Bom, enfim. Mas Daniel não abriu mão de servir a Deus, de continuar fiel às coisas do Senhor. E é isso que eu quero deixar aqui, é isso que eu quero ressaltar nessa pregação. Será que você está continuando fazendo a vontade do Senhor? Ou será que você já desanimou? Ou será que você já está fazendo tudo de errado? Ou está deixando de cumprir com as suas obrigações que você sabe que você tem no altar de Deus? Porque ser fiel, disse o Senhor,
ser fiel no pouco, para que você seja colocado no muito. E é isso que nós não podemos perder. Não podemos perder o foco do altar, por causa de pandemia, por causa de diabo, perseguição, seja o que for. Porque aqueles que creem em Deus permanecem, não param, não desistem. Mesmo que morra, mesmo que levem ele para uma praça pública e humilhem ele, como foi o caso da mulher que foi pego em adultério, como foi o caso de Daniel, não importa. Eu não vou abrir mão da minha fé, eu vou continuar. Pode falar de mim, pode me caluniar, pode me denunciar, pode fazer o diabo que quiser. Mas eu tenho convicção daquilo que eu faço, eu agrado meu Deus. E é isso que você tem que ter. Daniel tinha isso. Daniel tinha convicção que ele cumpria com os mandamentos que Deus pedia para ser cumprido. E ele cumpria. E ele não negociou a fé dele. Ele não negociou, porque quando disseram para ele, Daniel, olha, não pode mais você orar ao seu Deus, cultuar o seu Deus. Ele disse que se dane vocês. Mas o meu Deus eu não deixo de cultuar. Ao meu Deus eu não deixo de orar. E as minhas obrigações com Deus vão ser cumpridas. Daniel cumpria com as suas obrigações. E por isso Deus era com Daniel. Cuidado com o diabo, que diz que você não precisa agora, nesse momento, fazer a sua parte, obedecer a palavra, continuar cumprindo com as suas obrigações. Cuidado com o diabo, hein? Porque ele quer levar você para uma cova de leões, para uma fornalha, ele quer levar você para o deserto, ele quer acabar com a sua vida. Ele quer acabar com a sua vida. Então, Daniel, olha só, como a fé não pode ser negociada. Não pode. Não pode. Tentaram negociar com Daniel. Ó, Daniel, tu, poxa, se prostra aí perante a imagem, deixa de adorar a Deus, você vai adorar Nabucodonosor. Daniel disse, opa, pode parar. Ao meu Deus eu não deixo de adorar. Ao meu Deus eu não deixo de cumprir com as minhas obrigações. Eu tenho uma aliança com Deus, não com homem. Não com homem. Não com homem. E Daniel foi levado para a cova dos leões por causa disso. Mas Daniel tinha todo o conhecimento, artifícios para tentar se livrar daquela situação. Ele podia negociar, mas a fé é inegociável. É inegociável. Por isso Jesus disse aqui, ó, ninguém pode servir a dois deuses e agradar os dois. Ou você agrada um ou agrada outro. Então você tem que decidir. Nós temos que decidir a quem servir. Se é a Deus, servimos a Deus. Porque Ele sim pode te livrar dessa maldição. Ele sim pode mudar essa situação que você tem vivido. Então, eu deixo aqui, em nome do Senhor Jesus, uma palavra de Deus para os seus corações. Não deixe de cumprir as suas obrigações com Deus. Você é obrigado? Não. Ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a nada. Jesus disse assim, aqueles que quiserem e me ouvirem, comerão o melhor dessa terra. Quem quiser ouvir. Então ninguém é obrigado. Mas já que você está ouvindo essa mensagem, é porque Deus quer que você entenda que você precisa de acertar o seu caminho com o Senhor. Porque senão pode ser tarde. Porque senão pode ser tarde para você. Entende? Sim ou não? Então, essa é a palavra do Espírito Santo. Daniel não negociou a fé. Não negociou a sua intimidade que ele tinha com Deus com nada desse mundo. Daniel permaneceu fiel na fé. E mesmo tendo aqueles homens armados cilada para Daniel, Deus livrou ele. O que eu quero dizer aqui é o que a Bíblia diz. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que cumprem com as suas obrigações no altar de Deus, aqueles que fazem a vontade, não abrem mão de servir ao Senhor, fazem as vontades do Senhor, até o que é dar errado passa a dar certo. Entende, sim ou não?
Mas você pode dizer, bispo, poxa, eu faço tudo isso, mas a minha vida não anda, a minha vida está uma desgraça. Impressão sua. Porque, olha só, a história de Daniel também parecia que tudo que ele fez ao Senhor não valeu de nada. Pelo contrário, meu amigo, minha amiga. Pelo contrário, Satanás diz para você que não resolve nada que você está fazendo. Satanás também foi falar para Daniel, cadê o teu Deus? Que o teu Deus vem te livrar. Mas Daniel tinha certeza que Deus era com ele. E o que ele fazia para Deus ia ter resposta. E aí, quando jogaram ele na cova dos leões, Deus livrou Daniel. Mas por quê? Porque ele não negociou. Ele não sentou na mesa dos escarnecedores, não comeu dos manjares dos escarnecedores. Entende? Ele se manteve na fé. Ele se manteve fiel naquilo que ele acreditava, naquilo que o Deus Todo-Poderoso falava para ele. Olha só. Abra sua Bíblia aí, por favor. Só para a gente enriquecer essa palavra. Jeremias. Abra aí, por favor. Jeremias. Pega a sua Bíblia aí e abra aí em Jeremias. Capítulo 17. Só para a gente enriquecer mais ainda essa palavra. Olha o que diz aqui. Jeremias capítulo 17, versículo 5, diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Puxa vida, caramba, que palavra, Jesus, que palavra. Tá entendendo, meu amigo, minha amiga? Não tem como negociar a fé. Ou você serve, ou você não serve. Ou você é de Deus ou do diabo. Não tem meio termo. Tem gente que diz não tem nada a ver, Deus é amor, Deus entende. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Deus não entendia que Daniel fazia o melhor para ele, mas mesmo assim Deus permitiu que Daniel caminhasse até a cova dos leões. Não importa qual é o caminho que você tem trilhado, não importa o que tem acontecido na sua vida, não importa se tem milhares de pessoas te humilhando, fazendo chacota de você, não importa se você perdeu tudo na caminhada da fé, não importa se você está enfermo, não importa, porque Deus pode te livrar de toda essa porcaria, de toda essa maldição, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Daniel caminhou, foi para a cova dos leões, foi humilhado, todo mundo ali dizendo, cadê o teu Deus? Você não orava 3 vezes ao dia, não jejuou 21 dias, você isso, você aquilo. Mas ele caminhou, ele não negociou, a fé que ele tinha em Cristo, isso não se negocia. Não se abre mão da fé, não se abre mão daquilo que você acredita. Se é Jesus, então vá até o fim, porque com certeza o milagre vai acontecer na sua vida. Olha só como é forte, Versículo 6, ele diz assim, porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Quando uma pessoa abre mão da fé, ela vai para o inferno. Quando ela abre mão da fé, ela perde família, ela perde saúde, ela perde tudo. Não adianta. Só Jesus pode curar, salvar, libertar, prosperar, mudar a vida. Só Ele pode fazer o milagre acontecer. Então Jesus disse, maldito é o homem que confia no homem, no seu próprio braço, nas suas próprias condições. Daniel tinha condições de mudar aquela situação. Daniel tinha condições de tentar dar o jeito dele naquela situação. Mas ele preferiu confiar no Senhor.
não negociou a fé, não abriu mão daquilo que ele acreditava que era no Deus Todo-Poderoso, no Criador dos céus e da terra. Ele não abriu mão disso. Mesmo caminhando para a morte, mesmo caminhando para o precipício, mas ele sabia que o Deus Todo-Poderoso era com ele. E quando uma pessoa tem certeza disso, ela não negocia a fé dela, ela não abre mão, ela não se envolve com as coisas do mundo. Quando vê o pecado, ela foge. Quando ela vê injustiça, ela se revolta. Quando ela está no fundo do poço, ela ora, ela clama, ela invoca o nome do Senhor, porque ela tem certeza que o Deus que ela serve será a favor dela. Olha que coisa linda, né? Olha só, maldito o homem que confia nele mesmo. Serão, ele diz aqui, ó, porque será como um arbusto solitário no deserto. Olha, é muito forte isso. Por mais que uma pessoa tenha vários amigos, por mais que ela tenha capacidade, se o coração dela não tiver no Senhor, ela é solitária. É uma pessoa vazia. É uma pessoa que mais cedo ou mais tarde vai acabar tudo. Essa é a verdade. Mas olha só o que ele diz aqui no versículo 7 de Jeremias 17. Diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Olha só como é forte isso aqui. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba e nem deixa de dar fruto. Eu posso chutar um glória a Deus aí? Eu posso escutar glória a Deus, aleluia, porque a palavra é para quebrar o inferno, é para destronar Satanás da sua vida. Ele diz aqui, ó, mas os que confiam no Senhor são benditos. E mesmo na hora dos problemas, mesmo caminhando para a cova dos leões, não teme, não se apavora, não se entrega, não se vende, não negocia sua fé. Não negocia, porque a fé é a arma poderosa para vencer a morte, para nos levar à salvação, para nos curar, para nos prosperar, para nos trazer paz e nos livrar nos dias maus. Nos dias maus. E nós estamos vivendo dias maus, mas a nossa fé vai nos livrar. E não tem ninguém, meu irmão e minha irmã, entenda, na época de Daniel se levantaram aquela população contra ele, os sátrapas, né, os doutores da lei se levantaram para acabar com ele, para destruir ele, para envergonhar. E até um certo ponto parecia que Daniel estava derrotado, estava falido, que tinha perdido tudo. Às vezes nós estamos caminhando e dá a impressão que não tem jeito a nossa vida, que não há solução para nossas vidas. Às vezes nós caminhamos e só vemos perda, 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 perda. Isso é normal, porque somos seres limitados. Por isso que a fé transcende a razão humana, nos traz a convicção de fatos que não se veem, mas se crê que vai existir. Por isso que não podemos negociar a fé de maneira alguma e em momento algum. A fé, ela tem que ser inabalável, não pode ser negociável, tem que permanecer. Mas tu está indo para a morte, não tem problema. Se eu viver, eu glorifico o nome de Deus. Se eu morrer, eu glorifico o nome de Deus. Tudo é lucro. Tudo é lucro quando a gente servir ao Senhor. Mesmo nas horas de dificuldade. Porque olha o exemplo de Daniel. O homem estava sendo levado para a cova dos leões. Imagina ele caminhando lá do palácio até a cova dos leões. No meio da cidade. Multidões olhando para ele. E Satanás dizendo, já era, Daniel.
Já era, Daniel. Não tem mais jeito, Daniel. Não adiantou, Daniel, você orar. Não adiantou você jejuar. Não adiantou você servir a Deus, Daniel. Não adiantou você abrir mão das coisas desse mundo. Olha aí, ó. Agora você está indo para a cova dos leões. E quem vai te salvar? Daniel não estava preocupado com isso. Daniel só estava preocupado em caminhar pela fé. Se ele ia morrer, se as pessoas iam falar que ele era sem vergonha, se ele era um pobre coitado, se ele era um falido, Daniel não estava preocupado com o que os outros iriam falar. Daniel estava, assim, preocupado só com uma coisa: em manter a sua fé, o seu foco no Senhor Jesus. E é isso que nós precisamos fazer. Manter o nosso foco no Senhor Jesus. Manter o nosso foco. Mesmo tudo nos mostrando que está errado, que não vai dar, que a gente não vai conseguir. Não se importa. Porque olha só, falar mal de nós, as pessoas falam a gente fazendo o que é certo ou a gente fazendo o que é errado. Então melhor eu fazer o que é certo para glorificar o meu Deus, porque aí se as pessoas falarem mal, se alguém se levantar, tentar prejudicar a minha vida, é Deus que vai ao meu favor, é Deus que vai ao seu favor. Foi o que aconteceu, foi o que aconteceu com Daniel. As pessoas se levantaram, sim, se levantaram, as pessoas caluniaram, sim, caluniaram, mas Daniel manteve-se na fé, manteve o seu propósito, manteve a sua confiança em Deus. Não tirou o seu coração do Senhor, não desviou os seus pensamentos do Senhor. Ele estava ali. Com certeza, sem medo de errar o que eu vou falar. Ele estava triste, ele não estava alegre com tudo que estava acontecendo. A gente não fica alegre por viver uma vida desgraçada. Poxa, a gente não ter condições de pagar os outros, a gente não ter um trabalho, não fica alegre uma pessoa estando enferma, tendo uma família destruída. Claro que a gente não fica alegre. Não é ninguém é imbecil ao ponto de dizer: oh, glória a Deus, a minha vida está toda destruída e eu estou louvando a Deus. Ninguém faz isso, ninguém faz isso. Ninguém. Isso é coisa de hipócrita. Porque o homem que tem o pé no chão e crê em Jesus, ele também se entristece, ele também se abate, mas ele não negocia a fé. Ele vai para lá calado, ele vai para lá mudo, ele vai para lá acreditando que Deus vai mudar aquela situação. É isso que nós temos que fazer. A caminhada da fé não é fácil. Viver a poder do Espírito Santo não é fácil, não é fácil. Mas é a única forma que nós temos de vencer toda a armadilha de Satanás. Está aqui, ó. Ele disse, ó, mesmo no tempo de sequidão, vocês vão dar fruto. Aí no versículo 9 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então é melhor entregar minha vida a Deus, porque muita gente fala assim: eu senti no meu coração de fazer isso. Olha o que a Bíblia diz de coração. Olha o que a Bíblia diz da pessoa confiar. Eu sempre falo e deixo isso aqui também para muitos saberem que isso eu acredito. Eu acredito na razão. Eu sou muito razão. E a minha fé é a razão. Eu creio e acabou. Sinto, tem hora que eu baixo minha cabeça, minhas lágrimas descem, que eu não sou nenhum super-homem, né? Não sou nenhum homem poderoso, tenho meus sentimentos, as minhas fraquezas, mas tudo eu derramo no altar do meu Senhor. Porque só Ele entende e só Ele pode me livrar. E é isso que você tem que fazer. Então, a palavra do meu Senhor hoje para nós é: acerte o seu caminho, cumpra com as suas obrigações, não negocie a sua fé. Não negocie. O que você tem que fazer? Ah, bispo, eu sou batizado, eu tenho que, estar orando a Deus, estar jejuando, cumprir com as minhas obrigações na igreja que eu sei que eu tenho que cumprir. Então faça isso, para que nos dias maus Satanás não toque em você, para que você vença, para que você venha dar fruto. Diga graças a Deus. Amém? Amém? Entendeu? Então põe em prática. Põe em prática,
porque eu te garanto que você vai ter resposta de coisa grande. Não negocie a sua fé. Continue. Bispo, mas eu estou indo para a Cova dos Leões. Sem problema. Bispo, eu estou indo para a fornalha. Qual o problema? Mesmo que você tente fazer alguma coisa para mudar isso, você não vai resolver os seus problemas. Porque problemas se resolvem através da fé. Por isso Jesus disse: vinde a mim, vós cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que Deus abençoe você, que Deus te guarde e que Deus te dê a resposta que tanto você busca, em nome do Senhor Jesus. E todos digam amém e digam graças a Deus. Amém? Pega aí seu copo com água. Nós vamos consagrar essa água. Muitas pessoas às vezes me criticam porque diz que isso não convém fazer. Bom, a fé de cada um é de cada um. A Bíblia diz que um tem fé para comer legumes e outros têm fé para comer tudo. Eu tenho fé para comer tudo. E a Bíblia diz que aqueles que têm fé para comer tudo, eles são fortes na fé. E aqueles que têm fé para comer legumes são fracos na fé. Isso é a Bíblia que diz, não sou eu que estou julgando ninguém, pelo amor de Deus. Vai lá para Romanos, pega para ali, aí você vai ver. Então, o Senhor Jesus muitas vezes usou elementos para ajudar pessoas. Por exemplo, ele cospe no chão, faz um lodo, passa na vista do cego e manda ele se lavar num tanque de Siloé. Precisava disso? Não. Jesus poderia curá-lo imediatamente. Mas, como ele sabia que tem pessoas que precisam de exercitar fé, ele usa os pontos de contato. E hoje eu estou usando esse ponto de contato em nome do meu Senhor Jesus, porque é Ele que cura, é Ele que liberta através da nossa fé. Mas eu vou pedir a Ele para que Ele consagre essa água. E pela fé nele nós vamos beber e vamos ser curados se tivermos enfermidade. Se você tem enfermidade, vai ser curado. Se você tem problema de vício, de droga, de álcool, você vai ser curado. Se você tem problema de ficar tomando remédio, porque já foi desenganado pela medicina, você vai ter que viver tomando remédio. Ao beber essa água, se você crer, você vai se libertar de tudo isso. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Então, com seus olhos fechados, vamos consagrar essa água. Senhor Deus, eu quero agradecer ao Senhor em nome de Jesus, porque Ele disse que tudo que eu apresento ao Senhor em nome dEle se torna santo. Então essa água agora vai ser um santo remédio para cada uma dessas pessoas que vão beber pela fé. E tudo que eu falei aqui, de cura, de libertação, meu Pai, ao beber essa água, essa pessoa venha ser tocada pelo Teu Espírito. Assim eu te peço, e crendo que o Senhor vai me ouvir, eu te agradeço em nome de Jesus, e todos digam amém. Vamos beber água em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe, meu irmão, que Deus abençoe, minha irmã. Eu sei que você está com seu coração muito mais alegre, né? Porque a palavra nos traz a comunhão com Deus, a esperança e aviva, né, a nossa fé a cada momento. Então, cumpra com as suas obrigações, porque a Bíblia diz que aqueles que são fiel a Deus, Deus é fiel a eles. Que Deus abençoe, fique na paz, em nome de Jesus.